Bom dia, meninas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. E aí? Voltei. Vamos meditar a palavra de hoje. A palavra de ontem, que já é 2h40 da manhã. Então, vamos meditar a palavra da segunda-feira, que foi ontem, que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo do 38 ao 42, né? Então, hoje, Jesus vem nos trazer mais um ensinamento de como a gente deve lidar com as pessoas difíceis, como a gente deve lidar com as pessoas que nos apedrejam, né? Como a gente deve lidar com as pessoas que nos magoam. Será que a gente deve revidar da mesma forma? É sobre isso que Jesus vem falar na palavra de hoje. Será que a gente deve revidar da mesma forma? Né? Uma pessoa te trata mal, tu vai tratar do mesmo jeito? Né? Será que está certo essa atitude para quem é um cristão, para quem já conheceu a Deus? E aí? É sobre isso que a gente vai falar agora. Olha o que Jesus nos traz hoje, né? Que coisa tão difícil da gente seguir, né? É muito difícil. É muito difícil você se deparar com as pessoas que são ignorantes, as pessoas que te magoam, que te traem, né? As pessoas que falam de você por trás, né? As traíras, como se diz. E qual a vontade que vem no nosso coração? É de revidar, né? Da gente dar o troco, da gente fazer do mesmo jeito. Mas Jesus vem dizer nessa palavra que não é assim. Se você o encontrou em algum momento da sua vida, você o encontrou, você não pode agir da mesma forma de como você era antes. Porque antes da gente encontrar com Jesus, antes da gente encontrar a palavra de Deus, a gente agia de uma forma. Mas depois que a gente encontra e a gente começa a encontrar as coisas que Ele quer para a nossa vida, a gente tem que mudar. Tem que haver uma mudança no nosso coração. Uma vontade de mudar, um desejo de mudar. A gente não pode ser a mesma pessoa que a gente era antes. Cada um nasce com o seu temperamento, né? Eu acredito que Jesus, ele fez todo mundo bom. Quando ele fez acreditando que todos que iríamos ser pessoas boas, né? Assim como ele segue ainda acreditando em nós. Ele acredita que a gente pede perdão do pecado que cometeu, mas ele acredita que a gente não vai mais pecar. Porque quando você confessa, quando a gente confessa, a gente vai com o coração verdadeiro, né? A gente vai com aquele desejo de não pecar mais, a gente vai com aquele desejo de não praticar mais aquelas coisas que desagradam o coração de Deus. E ali ele acredita porque você verdadeiramente se arrependeu. Então ele acredita. Ele poderia não acreditar em nós, né? Poderia não acreditar e dizer, não, é uma raça humana e vai trair, me trair de novo, vai pecar de novo. Mas não. Ele tem essa segurança de que a gente não vai mais pecar. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a encontrar ele, a palavra dele, ele diz que não é para a gente agir com os nossos impulsos, não é para a gente agir de forma humana, né? Como a gente é na verdade, porque na verdade a gente é assim, a gente nasce com essa descendência, né? A descendência dos primeiros pais, que eram Adão e Eva. A gente depois vai pegando a descendência dos avós, dos pais e assim sucessivamente.
E cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de pensar. E é justamente aí, né, que entra a palavra. As pessoas, todo mundo já passou por isso, já teve essa fase e tem essa fase e continua tendo essa fase. E tem gente que vive dentro da igreja, sabe da palavra, da Bíblia, do começo ao fim, mas continua com as mesmas práticas de antes, continua agindo do mesmo jeito. Por quê? Porque não leva para a vida os ensinamentos de Jesus. Apenas lê, passa aquilo que está escrito aqui, pronto. Dali não passa. Então a palavra de Deus, ela não vale se for dessa forma. Então Jesus vem nos dizer que se o irmão te bate na face, tu tem que virar outra face. Aí, para muitos que não entendem e que fizeram perguntas sobre isso, gente, a expressão face que diz aqui, quando Jesus diz, se alguém te bate na face, vira outra para que ele bata. Não é no sentido do nosso rosto aqui, ó. Não é nesse sentido de alguém te bater aqui e tu virar aqui e dizer assim, bata de novo. Não é bem assim. O sentido da palavra que a gente traz para a nossa vida é a gente não revidar. Entendeu? É a pessoa te bater, ela pode te bater de várias formas. Ela pode te bater com a traição, ela pode te bater com a arrogância, a ignorância, né? Ela pode te trair, ela pode falar de você por trás, né? Te caluniar. São tantas coisas que podem acontecer que você se magoa com aquela pessoa. Chega um momento que você não quer mais contato com aquela pessoa, de tanto que aquela pessoa te magoa, de tanto que aquela pessoa te ofende. Então Jesus diz, não trata ela do mesmo jeito. Então a expressão face quer dizer isso. Entendeu? Quer dizer que a gente não deve devolver às pessoas aquilo que ela faz com a gente. Por quê? Porque cada um tem a sua essência. Se eu verdadeiramente entendo a palavra de Deus e quero viver a palavra de Deus, eu tenho que ser passiva. Eu tenho que relevar muita coisa. Claro que na hora da raiva, às vezes você está ali discutindo, você fala as coisas, não é? Mas você tem um limite. Quando você entende as coisas de Deus, você tem um limite porque tem coisas que você tem que falar. Tem coisas que você tem que falar a verdade à pessoa. Para que a pessoa acorde, para que a pessoa veja. Mas não é com ofensa. Não é da mesma forma que a pessoa veio. Não é revidar daquela forma. Entendeu? Então Jesus vem dizer que se você é meu, se você me encontrou, é mais ou menos nessas palavras. Se você é meu, se você me encontrou, seja lá em qualquer momento da sua vida, não se deixe encolerizar pelas pessoas. Não deixe que as pessoas joguem o lixo em vocês e vocês peguem o lixo de volta e joguem nelas. Não. Peguem esse lixo e joguem no canto devido que ele deveria ficar. Não é? Não jogue dentro do seu coração. Não leve para dentro do seu coração. O coração da gente é terra que ninguém pisa, né? É onde a gente guarda tudo. É onde fica tudo e de lá também é o que sai tudo, né? Então você percebe que muitas vezes na hora da raiva a gente fala muita besteira. Por isso é bom a gente pensar antes de falar qualquer coisa. Porque a pessoa que está absorvendo, né? Muitas vezes é uma pessoa que nem encontrou Jesus ainda, não entende que aquele momento é um momento de ira, um momento de raiva. Então essa pessoa vai guardar um ódio de você, não é? Então se você tem essa sabedoria, você se cala naquele momento. E no momento devido você vai lá e conversa, né? Ó, fulano, é o seguinte, por que é que tu tava assim? O que foi que aconteceu? Eu fiz alguma coisa
que te magoou, não entendi por que aquela ignorância, eu não entendi, eu quero entender, não é? E sempre tá fazendo as pazes, gente. Nunca ficar intrigado das pessoas, principalmente de pessoas da nossa família, da nossa casa, que vive ali naquele convívio. Cada um tem um jeito de ser, infelizmente. E não seria nada bom, não é? Que a gente fosse igual. Não ia dar certo se a gente fosse igual. Qual a graça que teria se todos nós fôssemos iguais, né? Não teria graça se todo mundo fosse bom, se ninguém tivesse temperamento, né? Não precisaria tanto ensinamento de Jesus pra gente, porque todos nós eram bons, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona. A gente sabe que temos o nosso lado, né? Temos o lado da paciência. Tem um momento que você tem paciência, mas tem um momento que você explode. Tem pessoas que conseguem tirar a tua paciência de uma forma assim, tem gente que tem um dom de fazer isso, não é? Aí Jesus vem nos falar que a gente tem que ter essa paciência, mas também não é pecado você perder de vez em quando a paciência, não. Porque tem pessoas que nos tira do sério de verdade. Você tá ali parcialmente, tá ali com calma, com paciência, e o cara tá ali, ó, pá, sabe? E ali tem um momento que não tem conversão no mundo que você aguente, né? A mesma coisa é um filho, a mesma coisa é uma mãe, a mesma coisa é uma tia, a mesma coisa é um irmão, né? Tem gente que tem esse dom. E é tão sério essa coisa do guardar rancor, essa coisa de você brigar com a pessoa e você não perdoar, você não pedir perdão, ó, fulano, desculpa aí pelas coisas que eu te falei, eu tava com raiva, eu tava chateado. É tão provado que aqui na palavra tem uma passagem que diz, que fala dos casais, mas é ao todo, né? Um casal, quando ele briga, ele não pode dormir brigado, né? A gente não sabia disso. Não pode dormir brigado, não pode dormir, por quê? Porque diz que o demônio, ele deita no meio da cama, entre o casal. Ele dorme ali, ele fica ali no meio, e dali a coisa só piora. Aí, a palavra diz, você tem que se reconciliar. Tem que haver um reconciliamento. Mesmo que você esteja chateado, mas que você deixe aquilo para lá. Mas antes de dormir, você tem que se reconciliar. Nem que seja um cheirinho, né, no pé do cangote, nem que seja uma mordidinha na orelha ali, né, ou dormir, coisa chata, né? Mas tem que falar. Porque diz a palavra aqui, o inimigo, ele entra no meio. Eu acredito que não é só no meio do casal, mas também no meio da relação de irmãos. Você vê que tem irmãos que é tira e queda dentro de casa. É briga. Tem irmão que se odeia dentro de casa, né? Então, se não fizer as pazes logo, se os pais não observar e fizer as pazes, bora falar. Vamos falar, que eu não quero ninguém aqui intrigado um do outro, não. O bicho pega, o inimigo pega ali na vida daqueles irmãos. Nunca mais eles são os mesmos. Porque a tendência é só piorar. Entendeu? A mesma coisa é uma relação filho-mãe, mãe-pai, pai-filho e por aí vai. Uma amizade. Às vezes você tem uma amizade muito forte por alguém, você discorda de algumas coisas. Se você não tiver a sabedoria de aceitar o que a pessoa acha daquele determinado assunto, tu pega uma confusão. Tu vai longe, que tu não encontra o caminho de voltar nunca mais. A palavra diz que a gente tem que se reconciliar. A gente não pode levar as ofensas das pessoas para a nossa vida, trazer. Porque é muito difícil, pessoal, a gente chegar nesse patamar que Jesus pede. Em cada leitura da palavra que a gente vê, é uma coisa difícil, é um desafio para o ser humano viver da forma que Jesus quer. Mas a gente tem que tentar.
E se a gente deixa que o inimigo ele tome conta dessa situação, a gente não consegue fazer a vontade de Deus e agradar o coração de Deus. E é isso que a gente tem que viver nesse objetivo de agradar a Deus. Eu não posso agradar a minha mãe, a meu pai, a meu irmão, a meu esposo, a meus filhos e deixar de agradar a Deus, desagradar a Deus. Por quê? Porque Deus é tudo para mim. É Ele que me dá tudo. É Ele que faz o impossível acontecer na minha vida. É Ele que me dá a cura da minha doença. É Ele que faz tudo. Então, se eu não vivo em volta disso aqui, não vai ser a volta do mundo que vai te levar a nada, não. Amém? Então, é sobre isso. Jesus veio falar nessa palavra de ontem. Tchau! Até mais tarde, pessoal.